Fala, torcedor! No mundo do futebol, existem vários casos de traições envolvendo jogadores, mas alguns deles acabam ficando muito famosos. Por exemplo, em 2014, uma polêmica envolvendo o goleiro Courtois, Kevin De Bruyne, e a namorada do meia belga abalou a relação entre os dois jogadores e quase gerou uma crise na seleção nacional. Para entender o que aconteceu, não deixe de conferir o dia que Courtois roubou a namorada do Kevin De Bruyne. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar outros vídeos curiosos sobre futebol. O caso Michael Ballack. Histórias de jogadores do mesmo time que ficaram sem se falar por causa de alguma briga são frequentes no mundo do futebol. Também é comum que essas brigas sejam por algum caso de traição envolvendo uma mulher. O caso entre Courtois e De Bruyne não é o único entre jogadores de futebol. Antes de contarmos como se deu esta briga entre os dois, vamos voltar um pouco no tempo e relembrar um caso que afetou outra grande seleção nacional. O meio-campista alemão Michael Ballack foi o principal craque alemão na década passada. Junto com Oliver Kahn, liderou a seleção alemã, que chegou à final da Copa de 2002. Já em 2010, o jogador ficou de fora do Mundial por causa de uma lesão e a braçadeira de capitão ficou com o lateral Philipp Lahm. Após aquela Copa, a situação de Ballack na seleção alemã ficou um pouco complicada, muito por causa de uma notícia envolvendo infidelidade com outro jogador de seu país. Christian Leo era um lateral direito que chegou a atuar ao lado do craque nos tempos do Bayern de Munique. Durante alguns meses, Christian e sua esposa Daniela passaram um tempo separados. O noticiário alemão revelou que neste período, Ballack teria vivido uma breve relação amorosa com Daniela. Diante da notícia, Christian Leo manteve uma postura discreta e não se manifestou publicamente sobre o caso, mas já deu declarações alfinetando seu ex-companheiro de time. Ballack entra na vida privada de outras pessoas e as destrói sem pensar mais. Depois que o caso veio a público, Philipp Lahm declarou que não entregaria voluntariamente a faixa de capitão da seleção alemã. Acabou sobrando para o técnico Joachim Löw tomar a decisão. O fato é que depois dessa polêmica, Michael Ballack nunca mais voltou a vestir a camisa da Alemanha. Se foi por causa deste caso ou por questões técnicas, nunca saberemos. A relação entre Courtois e De Bruyne. Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne tiveram trajetórias muito parecidas em suas carreiras como jogador. Ambos iniciaram nos times de base do Genk e chegaram a jogar juntos na seleção de base da Bélgica. Se tornaram profissionais pelo Genk praticamente na mesma época. E por coincidência, o primeiro time fora da Bélgica a contratar os dois atletas foi o Chelsea. Pela seleção principal belga, ocorreu situação parecida. Tanto Courtois quanto De Bruyne estrearam em uma partida oficial em 2012 contra País de Gales. Desde então, o goleiro e o meio-campista são presenças incontestáveis na seleção e estiveram presentes em todos os jogos da Bélgica nas duas últimas Copas do Mundo. Jogando assim juntos há tanto tempo, seria fácil entender a amizade que um tem pelo outro. Mas não se engane, torcedor. Os dois já ficaram anos sem se falar e essa situação chegou a afetar até a seleção da Bélgica. Por pouco, a história dessa famosa geração belga poderia ter sido bem mais complicada e bem menos vitoriosa. Atualmente, Courtois e De Bruyne têm uma relação que não passa de mera cordialidade. Todo esse desentendimento começou por causa de um caso de traição envolvendo o goleiro e a namorada de Kevin De Bruyne. Para conhecermos melhor essa história, vamos voltar a 2013, quando ambos eram ainda jovens jogadores que começavam a despontar no cenário europeu. Um triângulo amoroso. Quando o goleiro belga tinha 22 anos, já era um goleiro disputado pelos grandes clubes europeus. Na mesma época, De Bruyne vivia situação semelhante ao goleiro. Os dois atletas já eram titulares da seleção e, por isso, também eram muito conhecidos em seu país. De Bruyne, que sempre foi muito reservado em sua vida pessoal, passou por uma situação delicada com sua então namorada, Caroline Linehan. Em 2013, De Bruyne e Caroline mantinham uma relação de alguns anos, mas que naquela época já estava indo por água abaixo. E qual o motivo do desgaste entre os dois? Caroline ficou sabendo que o jogador havia tido um caso com sua melhor amiga quando os dois já estavam namorando.
Ela perdoou a infidelidade, fez as pazes com o namorado e aparentemente a vida seguiu bem para todos. Mas para Caroline nem tanto. Chegou uma hora que o ressentimento levou ela a dar o troco em De Bruyne. Em uma viagem a Madrid, Caroline conheceu Courtois. As coisas entre os dois foram esquentando e acabaram tendo um breve caso. Isso tudo aconteceu enquanto Caroline ainda namorava De Bruyne. O que era para ser um assunto para ser resolvido em particular, se transformou numa crise que afetou até a seleção nacional. O caso não ficou apenas entre os três envolvidos. Chegou um momento que o caso se tornou público, e aí a situação ficou feia de verdade. A revelação de Caroline. Um ano após a ocorrência, Caroline revelou para a imprensa os detalhes do seu caso com Courtois, o que inflamou ainda mais a polêmica. De Bruyne já havia contado sobre o caso em uma autobiografia. Aparentemente, Caroline não gostou muito do relato do jogador e resolveu dar sua versão da história. Pelo relato da garota, a situação parecia engasgada há muito tempo e já vinha se arrastando muito antes do caso com o goleiro da seleção. Kevin me traiu. Fiquei meses sem dizer nada, porque não pude dizer nada, pois os pais de Kevin disseram que tomariam medidas legais se eu contasse minha história. Estava sob pressão e não conseguia contar com Kevin. Em uma entrevista, a garota contou que havia visitado Madrid, conheceu Courtois e ele a tratou de forma muito gentil. Tão gentil que a coisa acabou sendo muito mais que um simples encontro. Sobre este encontro, Caroline deu o seguinte depoimento. Naquela noite, Thibaut me ofereceu o que eu não tinha num relacionamento de 3 anos com Kevin. Com o Thibaut, pude falar de tudo e ele até me preparou uma refeição deliciosa. Kevin nunca fez isso por mim. Kevin havia me enganado e pensei, por que não devo fazer isso também? Não bastasse a revelação constrangedora, a garota manteve sua posição de que tudo foi consequência do erro anterior de Kevin. Eu lhe dei a escolha, ela ou eu. Eu estive pronta para lhe dar outra chance, mas nossa relação nunca mais foi a mesma depois daquilo. Discussão para lá, discussão para cá, àquela altura o estrago já estava feito, mas as coisas ainda tinham que ser resolvidas entre os dois jogadores. A seleção belga. O caso obviamente repercutiu no trabalho da seleção da Bélgica. O ambiente ficou ruim entre os dois jogadores e chegou a dividir o restante do elenco. Como já mencionamos anteriormente, há alguns anos, o goleiro e o meio-campista são peças fundamentais na seleção belga. Na época em que a polêmica aconteceu, De Bruyne chegou a ser consultado pelo treinador da equipe se gostaria que Courtois fosse cortado do time. Apesar da infelicidade sofrida e da má vontade em ver o goleiro na sua frente, o craque se manteve profissional e aceitou manter o goleiro na seleção. O assunto também foi tratado pelo gerente de futebol da seleção, que se reuniu com os dois e colocou ordem na casa. De lá para cá, com os dois jogadores em campo, a seleção belga só evoluiu e vem alcançando resultados cada vez melhores. No último Mundial, chegou ao 3º lugar, melhor colocação até hoje no torneio. E nós, como torcedores brasileiros, infelizmente, conhecemos bem a dupla. Na última Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado justamente pela Bélgica. Coincidentemente, Courtois e De Bruyne foram os carrascos da seleção verde-amarela, um fechando o gol quando necessário e o outro marcando o gol da vitória. Sorte dos torcedores belgas, que a rixa entre os dois craques não afetou em nada o desempenho em campo. E aí, torcedor, o que achou desses casos impressionantes? Antes de finalizar, aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal. E não deixe de assistir outro vídeo que conta histórias parecidas em jogadores que eram amigos e agora se odeiam no futebol. Até a próxima!